e a graça vai sim acontecer. E por que vai acontecer? Vamos contar para você o que aconteceu lá em Pompeia, uma história impressionante de aparente derrota e depois de vitória. Vitória de Deus. Lá, a cidade de Pompeia fica no sul da Itália, aos pés do Monte Vesúvio. O Monte Vesúvio é um dos maiores vulcões da Europa, um vulcão ativo, e a cidade ficava logo no pé do vulcão. Isso a gente está falando mais ou menos da época em que Cristo vivia, daquela época já muito antiga, e essa cidade era uma cidade marcada, sabe por quê? Pelo pecado. Aí é o vulcão Vesúvio que você está acompanhando, e aos pés dele, ali, a cidade de Pompeia atualmente. Pode colocar outra imagem, irmão, para a gente ver como é a cidade de Pompeia atualmente aos pés do Monte Vesúvio. Essa imagem é uma imagem que mostra quanto a cidade é bem pertinho. Está vendo aí a cidade de Pompeia e o vulcão Vesúvio lá atrás. E o que aconteceu? Aconteceu uma grande erupção, e a erupção foi tão violenta que a cidade foi completamente destruída, e foi destruída inclusive sem dar tempo das pessoas fugirem, e as pessoas foram carbonizadas naquela cidade. E a cinza envolveu o corpo das pessoas, que ficou carbonizado, e depois a arqueologia descobriu isso e colocou gesso dentro. Então, hoje em dia, se pode inclusive ver a feição das pessoas no momento em que a cinza tomou conta da cidade. E a cidade ficou completamente soterrada e esquecida no tempo. Até que no século XVII, alguma escavação foi feita num trabalho que era para abrir uma obra, e aí encontraram os restos da cidade e começaram as escavações no século XVIII. Depois, no século XIX, mais profundamente, descobriu-se o que é considerado um dos maiores tesouros arqueológicos, uma cidade completamente descoberta, e aí foram descobrindo a história da cidade e viram que a cidade era marcada pelo pecado. Uma cidade onde havia muita prostituição, porque lá era um porto onde as pessoas chegavam, e havia muita prostituição, havia muita dificuldade lá. E essas pessoas começaram a experimentar esse pecado nas suas profundezas, e a cidade acabou sendo destruída. E aí começaram os trabalhos de restauração. Estou falando do século XIX, 18 para 19. Só que esses trabalhos de restauração começaram a acontecer, e muitos operários começaram a trabalhar nessa restauração. Imagina uma cidade inteira sendo escavada pelos arqueólogos. E junto com essa restauração, esses empregados lá, esses funcionários que estavam trabalhando na restauração, pessoas acabavam vivendo em vida de pecado, e começou a ser de novo Pompeia um lugar de profunda degradação moral, prostituição, confusão que acontecia lá naquele local. Era muito difícil lá a vida cristã. E enquanto isso acontecia lá naquela cidade. Mas enquanto isso acontecia, havia um homem chamado Bartolomeu Longo. Ele tinha sido cristão na sua juventude, mas depois que ele entrou na faculdade, ele acabou abandonando completamente, se tornou espírita, e de espírita ele acabou se tornando satanista. E ele cultuava, se tornou um sacerdote de uma seita satânica, uma história muito triste. Mas entrando em contato com pessoas católicas, ele acabou sentindo desejo de buscar a conversão. E essa conversão foi uma conversão tão especial, tão forte, tão clara, que ele se entregou à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, porque o seu diretor espiritual, falando com ele sobre outras coisas, disse uma frase de São Domingos de Gusmão, esse cuja imagem está aqui aos pés de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. São Domingos, aquele que compôs o Santo Rosário, o grande divulgador do Santo Rosário, lá no século XIII, XII, XIII, não é? E ele disse que prega o rosário e salvarás a tua alma. E ele tinha acabado de sair do satanismo e começou a pregar o Santo Rosário, e ele encontrou lá na cidade de Pompeia um lugar muito especial para pregar o rosário. E ele começou a pregar o rosário lá na cidade de Pompeia, entre aquelas pessoas muito pobres que viviam na escavação do santuário, na agricultura, e ele encontrou conversões em massa, conversões extraordinárias.
E aí ele entendeu que aquela era a missão dele. Depois de volta a Anápolis, ele queria um quadro para fazer uma imagem de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E ele foi do Rosário de Pompeia, Nossa Senhora do Rosário, lá na cidade de Pompeia. E aí ele foi e encontrou um quadro que estava perdido. É esse quadro que está aqui no nosso livrinho. Deixa eu abrir a página aqui, onde mostra a imagem. A senhora consegue ver? Pronto, está aqui. Na página 8 do nosso livrinho, dá para você ver? Dá para passar para a câmera 1, irmão? Pronto, está aí a imagem. Olha, esse irmão é rápido, não é? Essa foi a imagem que ele encontrou, restaurou, adaptou e levou para Pompeia. Irmãos, quando ele levou para Pompeia esse quadro milagroso e começou a pregar sobre o rosário, foi uma enxurrada de graças. Testemunhos sem conta começaram a acontecer, pessoas curadas das suas enfermidades, pessoas que conseguiam emprego, pessoas que se convertiam, corações endurecidos há anos, décadas, buscavam o sacramento da confissão, e as pessoas começaram a chegar na pequena capelinha onde o Beato Bartolo Longo, que não era sacerdote, era um homem casado, mas que pregava com toda a força. A devoção a Nossa Senhora do Rosário começou a crescer. E ele, sonhando, quis construir um santuário em honra a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E aí começaram as obras, e as obras foram crescendo, e as doações começaram a chegar de toda a Itália e do mundo inteiro, das pessoas que começaram a receber as graças de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Foram graças tremendas, insistentes. Foram graças que foram vindo e vindo e vindo, e a devoção a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia foi crescendo, crescendo a ponto de que as pessoas começaram a fluir naquele santuário. O irmão pode ir colocando as imagens do santuário para a gente ver. Essa é a imagem do altar principal, onde está o quadro milagroso de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, lá no alto. Pode ir passando, irmão. Aí é o campanário com a imagem do coração de Jesus lá no alto. São algumas imagens que lembram aí o corpo do Beato Bartolo Longo, que está guardado lá do lado de uma réplica do quadro de Pompeia, ao lado dele. Aí a imagem externa para a gente ver o tamanho, a grandiosidade do Santuário de Pompeia, que é um dos mais visitados do mundo. É impressionante o santuário. Eu tive lá e, de fato, toca o coração da gente quando vamos ao Santuário de Pompeia e vemos como Nossa Senhora é venerada e amada. E enquanto isso acontecia, esse movimento, Nossa Senhora teve uma aparição a uma mística chamada Fortunata Agrelli, que ela estava muito enferma, e Nossa Senhora falou para ela o quê? Que ela deveria rezar uma novena não era só uma novena comum com 9 dias, mas Nossa Senhora falou com ela que para alcançar a cura, essa novena deveria ser rezada 3 novenas seguidas de súplica e depois mais 3 novenas seguidas de agradecimento. E essa novena deveria ser unida à oração do Santo Rosário. E ela começou a fazer essa novena e alcançou essa graça. E logo em seguida também o Beato Bartolo Longo escreveu um texto da novena para ser rezado junto com o Santo Rosário, que é o texto que a gente reza ainda hoje na tradução feita em português, do original em italiano. Então, essa oração, ela é milagrosa, porque ela une a devoção ao Santo Rosário e são tremendas as promessas do Santo Rosário. São tremendas as promessas de restauração da família, de graças que o Senhor vai derramar para os fiéis, para aqueles que rezam o rosário. E a gente une isso a essa novena, que é uma novena milagrosa. Uma novena em que a gente se compromete a rezar 54 dias sem falhar nenhum dia. 54 dias de oração. Nem que seja meia-noite, a gente vai rezar, e a gente reza a oração junto com a oração do Santo Rosário. E você reza a oração do Santo Rosário, pode ser separado, não precisa ser seguido. Se você reza conosco na madrugada, ótimo, já está completo o seu rosário, falta rezar a novena. Mas se não, você pode rezar conosco na novena
O Santo Terço, que é uma bênção de Deus, com proclamações, com orações fortes, com orações de renúncias, com clamor das graças ao Espírito Santo, e a gente depois reza os outros 2 terços, não é? E a cada dia, por que fala 2 terços, irmão? O rosário não são os 4 terços? Olha, um esclarecimento importantíssimo. A gente reza na novena da Pompeia, que são necessários os 3 terços, porque foi assim quando Nossa Senhora inspirou o Beato Bartolo Longo e a Fortunata Agrelli para fazer essa oração, eram uns 3 terços. Depois, claro, agora no século XX, São João Paulo II acrescentou os mistérios luminosos, para a gente meditar os mistérios da vida pública de Jesus. Mas isso quer dizer que a gente não pode rezar os luminosos? Claro que a gente pode. Nossa Senhora abre aquele sorriso grande, abre aquele sorriso belo, e a gente vê nesse sorriso a alegria, olha lá, Nossa Senhora sorrindo, não é esse sorriso se a gente reza os luminosos. Mas para cumprir a novena da Pompeia, precisam rezar os 3 mistérios. Então, a cada dia a gente reza um dos mistérios na nossa live do meio-dia, e você depois, ao longo do dia, reza algum dos outros 2 mistérios, lembrando que a gente tem aqui no nosso canal os mistérios separados para você rezar, enquanto você, por exemplo, faz caminhada, está no ônibus, está no carro, coloca o áudio lá para você ir rezando, isso não é problema, você pode rezar o terço nessas intenções. Quantos santos rezavam o terço enquanto eles caminhavam, não é? Então, irmão, eu posso fazer minha caminhada e rezar o terço? Claro. Posso fazer alguma coisa manual enquanto eu estou fazendo, rezando o terço? Claro que pode. Então, você faz isso e aproveita e já reza os terços junto com o nosso canal. E sabe quem foi o maior propagador no século passado dessa novena da Pompeia? Nada mais, nada menos que o grande Padre Pio. Quando ele tinha alguma causa muito grande e urgente, o Padre Pio dizia: vamos rezar a mamãe da Pompeia. Era assim que ele dizia: vamos rezar a Nossa Senhora da Pompeia. E pedia que as pessoas fossem em peregrinação ao Santuário da Pompeia. Ele mesmo, o Padre Pio, foi 3 vezes em peregrinação ao Santuário da Pompeia, rezou a Santa Missa, celebrou a Santa Missa lá no Santuário da Pompeia, e ele tinha, como dizem os seus biógrafos, uma fé inabalável na novena da Pompeia, como eu tenho, como você tem. Uma fé inabalável nessa novena, e Nossa Senhora vai alcançar as graças que a gente está pedindo, a gente está clamando, e Nossa Senhora está nos dando ouvidos.